Então, muito bom dia a todos, bem-vindos. Eu não sou a Margarida Gonçalves, a Margarida Gonçalves é a coordenadora-geral da HP e, como boa coordenadora, trouxe-me aqui o PC dela. Eu sou, como sabem, a Cristina Cisa Vieira. Só estou aqui para agradecer a vossa presença, agradecer a montagem deste painel, agradecer particularmente ao Rui Martins, que é o CEO e fundador da SmartLinks e que assegura o gabinete digital da Associação da Hotelaria de Portugal e aos nossos 2 parceiros, a Ideas, que está aqui representada pela Tatiana Taylor, e a Trust You, representada pelo Francisco Sanchez e pelo Emanuel Richter, e é o Emanuel quem vai ter as despesas do negócio. Eu acho que eles se propõem um desafio, eu adorava estar aqui para ouvir, não é? Porque logo o primeiro é como influenciar a escolha dos seus clientes. Eu acho que quem conseguir influenciar a escolha dos seus clientes através do digital tem o mundo na palma da mão. E esperemos que não seja o Big Brother is watching you, lendo os nossos pensamentos a toda a hora. É com mais subtileza, mais transparência, mais democracia e mais negócio e eficácia que se consegue isto, seguramente, e é isto que vocês vão dizer. Também outras perguntas, como baixar o custo por venda das campanhas digitais, como aumentar o lifetime value do seu negócio. Tudo coisas que nos fazem, de facto, vibrar e pensar se vocês são capazes disto tudo, epá, estão connosco e seguramente a Associação de Hotelaria de Portugal fará as melhores parcerias do mundo e os nossos hotéis podendo contar com estas três, digamos assim, três bolas exatamente a acertar na mousse. Influenciar a escolha dos clientes, baixar o custo por venda, aumentar o lifetime value do negócio. Há outras aqui, o Rui Martins, como vocês conhecem, e quem não conhece vai ficar a conhecer muito bem, vai distribuir jogo com a mestria e a facilidade com que lhe é habitual. Queria dizer aos associados e não associados que podem sempre contar connosco, com o gabinete digital e com o gabinete de apoio ao investidor, que também faz muita parceria, designadamente em razão das linhas de financiamento, das disponibilidades, dos programas que podem estar abertos para esta transição digital na hotelaria. A par, como sabem, da transição climática e da descarbonização da economia, são os temas fortes, os temas do momento. Há outros, obviamente, mas são complementares deste. Podem sempre contar connosco. Queria desde já também convidar-vos e recordar, e aí não é, de facto, por via das plataformas, que o nosso congresso é, de facto, o momento em que todos podemos sair um bocadinho da nossa rotina, ajudar-nos a pensar noutras coisas fora do quadrado e partilhar experiências. Vamos estar em Fátima entre 16 e 18 de novembro. As inscrições já estão abertas. Recomendo-vos vivamente, temos muito bons oradores internacionais, partilha de experiências, partilha também de networking e de conhecimento e, portanto, recomendo-vos que se inscrevam. Hum, Acho que para já é tudo, vou deixar-vos nas mãos do Rui Martins e com o apoio técnico da HP também da Ana Rita Ventes e com os nossos parceiros e eu agradeço muito poderem estar aqui. Uma boa sessão. Adeus, bom dia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Rui Martins, sou fundador da SmartLinks e dou apoio ao gabinete digital da HP. E antes de mais, quero estender as boas-vindas, que a Cristina já teve a amabilidade de vos dar. Agradecer também ao Emanuel Richter, que faz parte da TrustU, e à Tatiana, que faz parte da Ideas, pela sua presença aqui e por nos ajudarem aqui a desmistificar algumas coisas que são importantes para que a transformação digital na hotelaria, nos nossos hotéis, não seja visto como algo como um bicho de sete cabeças, mas como algo que é fazível. É possível melhorar a experiência dos utilizadores, é possível melhorar também a rentabilidade dos hotéis e tudo isto com base em dados, em tomar as decisões que são factuais e não apenas em achismos. Vou só partilhar aqui para vocês poderem acompanhar aquilo que nós vamos, em traços gerais, abordar. Portanto, o que é o objetivo deste webinar? É comunicarmos o valor da transformação digital no setor da hotelaria. Temos aqui algumas perguntas para fazer já ao painel, e vamos começar exatamente com esta primeira pergunta.
como utilizar a inteligência e a qualidade de dados para melhorar a rentabilidade e a satisfação do cliente de hotelaria. E, portanto, agora deixo ou ao Manuel ou à Tatiana, quem quiser ser o primeiro a falar e a poder ajudar-nos a chegar a esta conclusão. Tatiana, se calhar como Sim. é senhora, É. tem primazia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Rui, com você, Emanuel, e com todos vocês. Eu acho que, em resposta à sua pergunta, né, como utilizar a inteligência e a qualidade dos dados para rentabilidade e satisfação, eu acho que tem duas palavras-chave nesta frase: rentabilidade e satisfação. Eu acho que, eu gostei muito do que você falou, o achismo. E a tecnologia está aí justamente para tirar o achismo. E então, como que a gente pode fazer com que a inteligência, com tudo isso, entender o seu usuário, entender o seu cliente. Mais do que nunca, os hóspedes têm o poder em suas mãos. Então, quanto mais você usar a tecnologia para te ajudar a entender os seus hóspedes, mais rentabilidade você vai conseguir gerar. Muito antes da pandemia, não gosto de falar muito da pandemia, porque para mim já foi passado, mas antes da pandemia, o jeito que a gente olhava para os usuários, para os preços e em contrapartida para a rentabilidade é completamente diferente do que a gente olha hoje em dia. Hoje em dia, o poder está na mão dos usuários, então é muito importante entender as necessidades que ele tem, entender os motivos de um cliente buscar um hotel ou não buscar um hotel. E a Trust You, na verdade, é uma solução que ajuda justamente com isso. Mas, para mim, as duas palavras-chave, a rentabilidade e satisfação, é entender o seu cliente e usar os dados de tecnologia para que você entenda cada vez mais o seu cliente. Falei mais ou menos em line com a Trust You, Emanuel. Eu acho que, na realidade, você comentou em line com o mercado, né, com o que a gente vê hoje em dia em matéria de tecnologia, em matéria de marketing. Uma das coisas que nós víamos no passado, preço influenciava bastante coisa, mas hoje nós vemos que, é por isso que é importante, para mim também, qualidade de dados. As pessoas olham a parte valor, mas também olham a parte de qualidade ou a reputação desse serviço. A gente entende que para qualquer coisa, hoje em dia, é super importante a gente ter conteúdo, né? Informação. Então, quando nós vamos comprar qualquer coisa nos mercados, supermercados, internet, a gente não faz só comparações de preço, mas a gente também olha como foi a experiência das pessoas que obtiveram esse produto. E o mesmo acontece na parte de hotelaria. Então, eu digo que ter dados que te forneçam informações úteis e relevantes para entender realmente a qualidade do seu produto, a experiência do que as pessoas tiveram e corrigir falhas, porque é natural que qualquer serviço, que qualquer rede hoteleira, que qualquer produto tenha algum tipo de problema, mas é importante utilizar e analisar esses dados que nós temos disponíveis em várias plataformas, de várias maneiras, né? Entender, analisar, mas também modificar o produto que vocês tenham. Então, o importante é divulgar, entender esses dados e utilizar uma ferramenta de marketing para promover o seu produto da melhor maneira possível e também atingir o maior número de possíveis compradores. Pegando aqui, obrigado pelos vossos comentários, pegando aqui um bocadinho no que disse o Emanuel no fim, de ter uma ferramenta de marketing, a verdade é que cada vez mais há muitas ferramentas de marketing no mercado, não é? E às vezes torna-se difícil nós temos uma única fonte de dados, uma única fonte de verdade e olhar para ela com a centralização de toda a informação que existe e onde possamos, a partir daí, tirar informações que sejam úteis para o meu negócio, para o meu mercado e para o meu hotel. Porque o meu hotel não é o hotel da concorrência. É verdade, podemos estar até na mesma rua e ao lado um do outro. Mas eu posso ter, por exemplo, grupos para a semana em casa e o meu hotel da concorrência não ter. Portanto, a centralização dos dados, de todos os dados, de todos os departamentos que
compõem o negócio hoteleiro é muito importante, porque ajuda a tomar decisões bastante mais informadas. Portanto, obrigado. Vamos então passar aqui a esta segunda pergunta. O que eu pedi à assistência era que, à medida que forem tendo algumas dúvidas, que guardem, porque nós, no fim, vamos ter uma sessão de pergunta e resposta, de esclarecimentos, onde será muito mais aberto e onde é possível vocês colocarem algumas dúvidas que eventualmente suscitem as questões que estamos aqui a levantar. Como é que podemos influenciar a escolha dos clientes e proporcionar-lhes uma melhor experiência, na vossa opinião? Tatiana. Eu vou completar as duas perguntas numa só. Você disse que, né, o seu hotel está de um lado, ali no final da rua. Eu acho que é importante lembrar que, né, cada hotel é impactado de uma maneira diferente. E, em contrapartida, a recuperação ou a estratégia de cada um desses hotéis também vai ser bastante diferente. Então, uma das coisas que, né, um sistema de geração de receitas, ou um RMS, olha, né, o que pode ajudar é levar em consideração que nem todos os dados são dados relevantes. Então, quando a gente olha como que a gente vai influenciar um cliente, você comentou sobre os competidores, então é importante absolutamente revisar o seu conjunto competitivo, é importante manter e ficar de olhos nos algoritmos, mas o mais importante é não fazer nenhuma medida drástica, é não desconsiderar nenhum tipo de influência que pode, no final, acabar não gerando a rentabilidade suficiente. Claro, de novo, para mim é tudo. Hoje em dia é o hóspede, é o cliente, é entender, é passar a entender o quanto eles estão dispostos a pagar, mas para o que eles estão dispostos a pagar. Então, como que você vai influenciar um cliente para ter uma melhor experiência é sobre a recomendação. Na verdade, isso é um strength, né? Uma coisa forte de um sistema de reputação. O sistema de RMS, geração de receitas, faz a conectividade com o sistema de reputação, analisa todos esses dados, qual que é a reputação do hotel, qual que é a reputação dos seus competidores, qual que é o business mix, da onde estão vindo tudo isso, e faz com que uma estratégia seja implementada de uma maneira que você vai conseguir influenciar um booking ou um não booking. Então, são vários, de novo, é a tecnologia que em forma de entender e de fazer uma comunicação direta com o hóspede ou com um potencial hóspede para que eles bookiem o seu hotel e não o hotel do outro lado da rua. Então, é um monte de fatores. A reputação, o preço, os seus competidores e, em contrapartida, que tipo de dado que você está analisando também. Obrigado, Tatiana. E pegando aqui um bocadinho na questão que era como influenciar a escolha dos clientes e proporcionar uma melhor experiência, só uma pergunta aqui para colocar um bocadinho de picante na coisa. A Tatiana acha, e como está responsável, está a representar a IDEAS, a Tatiana acha que os preços devem ser iguais para todos os clientes, em todos os mercados e em todo tipo de canais, ou de alguma forma existe maneira de adaptar essa experiência, de tornar aquilo que nós estamos a colocar no mercado mais fit, mais associada à necessidade do utilizador? Nossa, imagina se eu fizesse todo tipo, o preço for o mesmo preço para todos os clientes em todos os mercados, ninguém precisa de um RMS. Na verdade, é o oposto disso. O princípio básico, né, da geração de receita é o preço certo, na hora certa, para o cliente certo. E o sistema de RMS, em conjunção com o sistema de reputação, né, como a TrustYou e com outros tipos de sistemas da Technology Landscape, é saber justamente entender que tipo de preço e que tipo de inventory eu vou conseguir vender para um tipo específico de cliente. Eu vou usar, talvez um exemplo seja um pouco mais fácil. Se tem uma família que está vindo para um hotel de leisure, eles têm tipos específicos do que eles estão procurando. Eles estão procurando um quarto maior, com uma disponibilidade de food and beverage outlet maior, talvez outros tipos de facilidades, piscina, bares, restaurantes. Então, eles vão estar suscetíveis a um tipo de preço. Eles vão olhar por tipos diferentes de canais para fazer esse booking. Se eu olhar para o viajante profissional, um trabalhador que vai passar uma diária somente,
que vai para uma reunião, entra e sai, ele está procurando por um tipo de hotel. Então, como que eu vou influenciar cada um tipo o meu preço vai ser diferente para minha família, porque o tipo de quarto, o tipo de oferta que eu vou fazer para essa família é diferente do preço e do tipo de oferta que eu vou fazer para o viajante profissional. Então, na verdade, é o contrário, quanto mais você entender o seu cliente e a disponibilidade que eles têm de pagar, mais você tem que mudar a sua estratégia para você influenciar a decisão dele de vir para o seu hotel. Sem dúvida. E Você também os vai length me of deixar sem stay. trabalho, falar o mesmo preço para todo mundo, que não precisa mais de RMS. Não, isso aqui era uma pergunta para explicaçar um pouco. Emanuel, qual é o seu take nisto? Eu acho interessante porque, como a Tatiana comentou, é importante conhecer um pouco do hóspede, saber exatamente o que ele está buscando. Isso me leva um pouco à história de análise também, entender um pouco de produto, mas tudo começa sempre em estar online, né, em estar presente. Eu acho que é o primeiro passo onde quase todos os hotéis deveriam também focar. Ter seus próprios perfis em diferentes plataformas, em diferentes modos, principalmente ter conteúdo para que eles mostrem exatamente aquilo que eles têm a oferecer ao seu hóspede, né? Eu não posso ter uma página onde eu ofereça muitas informações, sempre positivas, se eu sei que existe algum tipo de problema com o meu produto. Então, alinhar a realidade do seu próprio produto com o conteúdo que você vai mostrar. E as pessoas, quando elas buscam isso, famílias, por exemplo, que vão buscar específicas amenities, não, em determinado hotel, ele quer também saber um pouco de como outras famílias se veem. Então, acho que é por isso que quando a gente faz conteúdo, apresenta conteúdo a esses hóspedes que estão buscando, a gente conhece um pouco da reputação do meu próprio produto, e aí ofereço exatamente como essas pessoas, ou como esses segmentos de viajantes estão tendo de experiência. E a gente sabe que quando a reputação tem uma pontuação um pouco mais alta, quando você se vê melhor online, então significa que também você pode ter um pouco de um custo um pouco mais alto, porque as pessoas realmente elas vão pagar por produtos de qualidade. E é sempre, como a Tatiana comentou, adequar ao seu preço a sua própria realidade, seja pelo tipo de cliente, seja pelo tipo de mercado, mas mais ainda pelo tipo de produto que você oferece. Então, pode ser que seu hotel tenha apenas 2 estrelas, com poucas facilidades, amenities, talvez não tenha piscina, talvez não tenha um outro serviço, mas ele oferece o preço certo para o tipo de hóspede certo. Então, significa que, independente do valor, a experiência vai ser positiva e isso traz também uma melhor reputação online, e isso também acarreta em novos clientes visitando a sua propriedade. Então, é sempre esse conjunto, né? Diga a realidade, mostra realmente a sua reputação, se você puder fazer o uso de conteúdo nas páginas, utilize, que é sempre importante, adeque o seu preço para o seu produto, para a qualidade do seu produto, para a qualidade dos seus hóspedes, e isso cria automaticamente fidelização. Obrigado, Emanuel. Eu gostei muito de uma coisa que disse a meio, que é nós não podemos não estar online. Nós não podemos não estar onde as conversas estão a acontecer. Se nós temos interesse em captar, por exemplo, o mercado holandês, nós temos que perceber o que é que está a acontecer nas Uber. Nós temos que perceber quais são os reviews que estão lá do nosso hotel. Nós temos que entender o que é que andam a dizer sobre o destino e como é que nós podemos depois capitalizar isso para o nosso benefício, respondendo às expectativas do utilizador, mas também, como é óbvio, porque temos interesse em ganhar com isso, como é que podemos apresentar o nosso hotel, os nossos serviços de uma maneira que realmente capta a atenção deste tipo de utilizadores. Portanto, não basta, pelo que eu entendo, criar um perfil no TripAdvisor, deixá-lo estar lá à vontade e de 6 em 6 meses passar por lá e ver como é que está, não é? Muito bem, muito obrigado. Vamos então passar à outra pergunta. Então, e que vantagens competitivas é que as soluções de BI podem dar ao negócio hoteleiro, na vossa opinião? Tatiana, primeiro as senhoras sempre. Eu acho que a tecnologia ela pode ajudar principalmente com heavy lifting, né, em torno dos grandes dados. Tem tanta informação, tem tanto dado que você tem que fazer análise, e dessa maneira, se você deixar que a tecnologia
analise, faça toda a análise desses grandes dados. Dessa maneira que vai acontecer, o usuário, o revenue management, o time poderá focar mais na parte estratégica. Vai acabar sobrando tempo, o que significa que com esse tempo que sobra, eles vão deixar a tecnologia resolver essas questões de dado, e esse tempo vai poder ser investido numa estratégia de aceleração de profits. Então, para mim, é meio que assim, deixa o sistema fazer aquilo que, na verdade, um ser humano é praticamente impossível de fazer sozinho, ou vai demorar o que o sistema faz em algumas horas, você vai demorar uma semana para fazer. Então, é isso que para mim é vantagem competitiva. O sistema vai poder fazer o heavy lifting, fazer aquela parte mais difícil, e vai deixar com que você acabe tirando um pouco da parte tática e mude para a parte mais estratégica, que, na verdade, quanto mais estratégico você é, mais profit você vai conseguir gerar. Obrigado, Tatiana. Pegando um bocadinho aí no heavy lifting, nós em Portugal estamos numa realidade que é muito diferente do que era antes do Covid. Portanto, nós temos hotéis com ocupações elevadíssimas, com taxas, com ADRs acima daquilo que era expectável e menos pessoas para fazer o trabalho. Cada vez menos pessoas para fazer o trabalho. Então, o que é que acontece? Pessoas que não estavam habitualmente associadas à operação, devido a esta dificuldade de pessoas, podem ser puxadas para a operação. Isto é preciso terem atenção, porque isto acontece nos vossos hotéis todos os dias. Podemos estar ou não cientes de que isto está a acontecer, mas está a acontecer. Portanto, a tecnologia, de que forma é que também pode ajudar-nos nesse aspecto? Emanuel? Eu acho não, tenho certeza. Tecnologia é tudo e mudou a vida de todos nós. Quando eu penso sempre em sistemas BI, eu coloco exemplos do dia a dia, né? Alguns anos atrás, quando nós queríamos comer algo muito bom, que juntava o quê? Todos iam ao supermercado, compravam vários ingredientes, buscavam uma receita, e aí levavam horas para cozinhar, ia servir a mesa, lavar a louça. É mais ou menos o que eu trabalho como dados, né? Tem tanta coisa que a gente tem que fazer para ter o resultado no final, um prato de comida. E hoje em dia a gente tem Disque para tudo, então significa que você pode ligar para qualquer restaurante que tem delivery, e aqui eles entregam exatamente o que você quer na sua porta, na sua mesa. Então, você só tem que comer. Então, sistemas BI é mais ou menos isso mesmo. A gente tem tantos dados voando para todos os lados, a gente não sabe por onde começar, qual é o mais relevante, o que é mais importante. E eu acho que no mercado existem empresas como a Ideas, por exemplo, que coloca todos esses dados de uma maneira muito fácil, ou sistemas de reputação, e te entrega todo esse relatório para que todos os outros projetos que você tem de maneira interna, que a gente já sabe que é a dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar no próprio hotel, hoje em dia, depois dessa época de pandemia, que as pessoas se assustam, acabou mudando esse cenário. Então, eu sempre digo, tecnologia, sistemas que facilitam a digestão de dados ou que te oferecem informações e insights muito mais rápido. Então, por que você havia comentado, esperar 6 meses para ir ao TripAdvisor e ler os comentários que são escritos? Então, por que a gente não tem isso tudo analisado? Porque eu não entendo o meu produto. É simplesmente investir naquilo que vai te trazer muito mais resultado e muito mais rápido. Significa, a tecnologia está aí, chegou para ficar. Tem certeza que ninguém consegue ficar sem o smartphone hoje em dia. E a mesma coisa. Então, produtos que te ofereçam agilidade e que te deem ideias e insights de negócios mais rápidos, porque o que a gente quer realmente é ganhar mais em menos tempo. Eu só quero completar uma coisa. Desculpa, Rui. Só queria completar uma coisa que você falou, não tem o staff, fazer menos pessoas. Eu acho que pós-pandemia, um dos novos títulos, um dos novos empregadores é o Commercial Director, né, o diretor comercial, que acabou juntando o diretor de vendas com o diretor de revenue e criou-se mais e mais o diretor comercial. E a tecnologia é justamente o que o Emanuel falou, está aí para ficar, mas a tecnologia veio, de fato, não para... Eu acho que um dos medos, quando se fala em Power BI, principalmente de usuários, ele vai me substituir?
eu vou acabar ficando sem o meu emprego, em vez de olhar pelo fato que, na verdade, não, porque muitos dessas pessoas que agora têm um outro tipo de responsabilidade, a tecnologia vai te ajudar para que você faça o trabalho mais fácil e mais rápido. Né? Porque quanto mais o tempo passa, hoje em dia todo mundo, esse negócio do TripAdvisor me fez quase cômico para mim. Eu fiz uma viagem semana passada de férias e eu estava olhando, tivemos uma confusão, tive que buscar um hotel meio que last minute e não sabia direito, começamos a olhar e uma das respostas que eu vi num hotel no sul da França, a última resposta do gerente foi em 2019. E tinha um hotel glorioso, várias coisas ótimas. Eu olhei e falei, uma pessoa que não foi no seu TripAdvisor desde 2019, posso confiar que essas serão, sabe? Então, é justamente isso. A tecnologia está aí, está todo mundo, você está em todo lugar. Eu não sei, os meus filhos pequenos, eles mexem no celular melhor que eu. Então, sabe, a tecnologia não é para substituir uma pessoa, mas é para ajudar justamente agora que o número de pessoas que estão trabalhando em hotel foram reduzidos e as pessoas acabaram tendo mais responsabilidade. E pegando um bocadinho nisso que vocês disseram, o flip side é que quem não o faz agora destoa pela negativa. Antigamente era tudo cinzentinho, não há problema nenhum. Quando começa a haver cor, é impossível a pessoa não se destacar dessa maneira. E aquilo que eu noto no mercado é que cada vez mais os hotéis que fazem esforço em entender o cliente, em entender as dores do cliente e que fazem ações direcionadas para as resolver, têm mais sucesso. Aqueles que não o fazem começam a tornar-se cada vez mais commodity. O que é que tem que fazer? Competir com base no preço, baixar preço. E só enchem quando os outros já encheram. E só recebem os hóspedes que não vão para os outros sítios. Isso acaba por ser um loop infinito negativo. Portanto, e é claramente disso que queremos afastar-nos. Ok, a conversa está boa, mas se não continuarmos, acabamos às 3 da tarde. Então, pegando aqui nesta última questão, que é como fazer aumentar o lifetime value do cliente e baixar o cost of sales. Isto é algo que cada vez mais todos nós temos que pensar. As ferramentas, o acesso ao utilizador, em particular aquele primeiro cliente, está cada vez mais caro. As OTAs já não são só Booking e Expedia. A Google é a maior OTA do mundo, já há muito tempo, se não repararam. Portanto, como é que nós baixamos o cost of sales, o custo de aquisição do utilizador, do cliente, e como é que nós conseguimos aumentar o lifetime value? Tatiana, força. Então, eu acho que uma das questões é a oportunidade de maximizar a sua oportunidade, dependendo do channel que o Booking tá vendo. Eu acho que você tocou num assunto muito importante. Todo mundo vê essa coisa de OTA, é Booking.com, é Expedia, e os custos que estão atrelados a esses tipos de reservas. E hoje em dia a gente esquece dos outros channels e da onde estão vindo, né, os outros bookings. Eu acho que o que é importante é não fazer nenhuma queda drástica de preço. Desconsiderar qualquer competidor que está baixando drasticamente o seu preço, porque isso não vai estimular a demanda. Então, de novo, é o que o Emanuel falou, é sobre estar online, é sobre entender o path, né, do seu consumidor, a jornada do seu consumidor, e olhar que oportunidades você tem de maximizar cada um das suas reservas. Voltando no que eu toquei sobre cada tipo de consumidor, é o seu viajante de família e o seu viajante profissional. Como que eu posso fazer com que eu mantenha os meus custos, meu quarto a 100 euros, mas que eu, né, aquele ancillary, aquele extra revenue. Eu vou fazer, então, vou olhar a parte estratégica, vou implementar um tipo de promoção que vai gerar, em vez de buscar room only, vai buscar com pequeno almoço. Como que vão ser todos esses aspectos que eu vou conseguir maximizar, que ele gaste mais dinheiro na minha propriedade em vez de sair da propriedade. Mas, para mim, e claro, vindo de revenue management, é importante não fazer nenhuma queda drástica, porque se você está tentando, né, manter o seu cost of sales e você está tentando aumentar o seu
Você precisa maximizar cada uma das oportunidades em cada uma das reservas. Mas se você abaixar preço, você não estimula a demanda. Sem demanda, preço cai. Preço cai, profit cai. Manuela? Eu acho sempre interessante frases, quando a Tatiana fala, a gente não pode perder nenhuma oportunidade. Uma delas, como nós havíamos já comentado antes, esteja online. Google é a fonte para tudo hoje em dia. A gente busca tudo ali. E é ali que o nosso perfil, ou o perfil do hoteleiro, tem que ter realmente comentários. Então, tudo começa com esses primeiros clientes. Eu sempre acho que os primeiros investimentos são sempre os mais caros para receber os nossos primeiros hóspedes. E aí eu acredito fortemente em fidelização e também o antigo boca a boca, que hoje em dia acontece de maneira online. Então, significa, eu comento como foi a minha experiência quando eu divido informação com esse hotel ou com as OTAs, e aí esse meu boca a boca vai para outras pessoas que estão olhando. Mas o hotel também não pode se ater somente ao booking, à experiência, mas também começar comunicações antes mesmo da chegada desse cliente. Então, por exemplo, existem ferramentas de comunicação hoje em dia que facilitam ou aproximam o hotel, onde ele pode oferecer os próprios serviços ou divulgar o seu próprio serviço. Então, criar uma necessidade que talvez não havia. Então, quando eu fiz a minha reserva, eu só apenas pensei em talvez curtir a piscina do hotel ou o quarto do hotel e fazer outras coisas que talvez esse próprio cliente não saiba. Então, a comunicação começa antes da chegada, a comunicação durante a estadia é importante, porque você sempre tenta prevenir qualquer tipo de experiência ruim, mas ao mesmo tempo consertar se essa experiência ruim aconteceu e melhorar a sua própria reputação. Então, significa, quando eu conquisto esse cliente por uma experiência muito boa, eu diminuo o meu custo em tentar ganhar novos, digamos assim, mas ao mesmo tempo eu fidelizo esse e com certeza ele também me vai trazer outros de maneira direta e indireta. Indireta significa melhorando a minha reputação em determinados portais online e que outros viajantes que estão buscando também a mesma experiência vão ter. Então, eu sempre acredito mais ou menos nesse intercâmbio entre comunicação, divulgação de produtos, mas também fidelização. Acho que a fidelização é mesmo um ponto muito importante aqui, porque nós queremos cada vez mais ter uma relação direta com o utilizador, com o cliente. É óbvio que quem não nos conhece num destino vai ter que utilizar outros meios para chegar a nós. Mas depois nós temos que conseguir garantir uma relação com esse utilizador. Como é que nós fazemos isso? É conhecendo bem como é que foi se a sua expectativa foi cumprida ou não, não é? Pedir um feedback. Olha, como é que correu a estadia? Gostou? Os serviços que utilizou? Foi ao restaurante? Gostou do restaurante? Recolher essa informação. Se a coisa não correu bem, resolver. Se correu bem, claramente podemos publicar e podemos, ao mesmo tempo, pedir, e neste caso é fácil de se fazer porque é online, pedir que esse word of mouth seja amplificado, não é? Porque o utilizador que não nos conhece, ele olha muito para aquilo que estranhos dizem sobre o nosso hotel. Onde é que os estranhos estão a falar? Nas redes sociais, nos sites de reviews, nós sabemos todos onde é que estão. Portanto, não recolher feedback do utilizador e não comunicar com ele nestas fases todas de pré-chegada, de estadia e de pós-estadia é um erro crasso. E, infelizmente, às vezes ainda continuamos a ver isto, não é? E só assim, com este tipo de reviews tão mais elevados do que a concorrência, é que nós depois podemos ajudar aqui a Tatiana a trabalhar. Porque não dá para aumentar preço se o nosso hotel está na média ou abaixo da média. Se nós queremos ter um preço superior aos outros, temos que ter algo que os outros não têm. É assim que o mundo funciona. Nós não podemos inventar uma coisa que já existe, né? A roda já lá está. As pessoas pagam mais por serviço premium, pagam mais por localização premium. Se não houver nada premium, não há forma de pagar premium. Tatiana queria falar qualquer coisa, ficou ali.
Eu acho que, complementando, eu acho que é o bem e o mal da tecnologia, né? Que a tecnologia ajuda você a colher tudo isso, mas eu acho também que é uma opinião muito pessoal. Eu acho que a tecnologia também tem afastado as pessoas. E como que você vai colher feedback? Como que você vai entender? Sabe, de fato, podemos fazer uma comunicação pré-estadia, você manda um e-mail. Fazendo uma comunicação pós-estadia, como foi, mas para mim o crucial é enquanto você está no hotel, porque quando a pessoa está ainda no seu hotel, você ainda pode mudar a experiência. Mas quando a pessoa sai do seu hotel, você não tem mais como mudar aquilo que aconteceu. Claro, eu trabalho em marketing, então, para a gente, qual que é o melhor e mais barato tipo de marketing? É o word of mouth, é a recomendação. E a pessoa, se tudo deu errado na sua estadia, e uma pessoa pega o tempo, vem falar com você, tenta entender de novo, novamente, entender o seu consumidor, tenta entender o que não está de acordo com as minhas expectativas e muda isso, a sua experiência negativa passou por uma experiência positiva, você vai sair satisfeito. Por mais satisfeito que você saia do hotel, se não tem aquele meio, aquela comunicação enquanto você está no hotel, provavelmente eu não vou sair falando, meu Deus, que estadia maravilhosa, mas se eu tive uma experiência ruim, isso foi consertado, se eu estou tendo uma experiência boa e levou para o next level, eu vou sair querendo voltar. E para mim, isso que é o crucial, é o bem e o mal da tecnologia, porque eu mando um pré e um pós-estadia e o meio. Como que para mim, a questão é como que eu faço enquanto eu tenho meu hóspede no hotel? Obrigado, muito bom. Eu sabia que a Tatiana tinha alguma coisa para acrescentar. Muito bom. Obrigado. Vamos então passar para a parte de recolha de dados fidedignos, não é? Porque a verdade é que quando nós democratizamos o acesso a dados fidedignos, que hoje em dia há um montão de dados em todo lado, nós promovemos uma melhor tomada de decisão. Isto é muito importante, porque as tomadas de decisão não são só feitas pelos diretores comerciais. As tomadas de decisão são feitas em toda a cadeia de valor do hotel. E quando isso acontece, quando as pessoas estão informadas com relação ao hóspede que está à sua frente, às suas necessidades e expectativas, então isso torna muito mais fácil de nós fazermos o tal wow factor que estava a Tatiana a falar e de ele sair satisfeito, com o coração cheio, e dizer, pregar aos 7 mundos, aos 7 ventos que gostou do nosso hotel. Então, como é que recolher e tratar dados, e que os dados estamos a falar muito de preferências, gostos, gatilhos emocionais, nos permite conhecer melhor o nosso hóspede? Agora, se calhar, o Emanuel começava. Né? Emanuel. Eu acho isso bem interessante. Eu sempre digo, não existe melhor fonte do que a principal. Então, significa, quando eu realmente quero saber algo sobre a Tatiana, é melhor eu perguntar diretamente a ela. Então, existe sempre dois mundos que o hoteleiro deveria olhar. Primeiro, quando ele quer entender o produto de uma maneira geral, mas quando ele quer também fazer segmentações e entender o próprio hóspede, eu vou perguntar diretamente a ele. Seja, por exemplo, durante a própria estadia, sua experiência está indo bem, está indo ruim, ou também quando ele faz pesquisas de satisfação logo após a experiência. Então, ele realmente começa a recolher os próprios dados, entender de maneira direta o próprio produto e saber onde ele poderia fazer modificações, até mesmo para melhorar a experiência de quem está chegando. Então, o primeiro, diretamente à pessoa, seja de uma maneira questionários de papel, porque tem muitos hotéis ainda que tem algumas dificuldades em investir em tecnologia, né, porque tem que escolher qual é o produto que vai trazer melhores resultados, mas pergunte, seja na recepção, seja através de papel, ou de maneiras tecnológicas, como nós temos empresas como a Trust, empresas como outras que também te ajudam nessa manutenção de dados. Entenda tudo aquilo. Tem algo interessante que a Tatiana já havia comentado antes, quando a gente lê algo em determinados canais, onde a pessoa reclama ou elogia e não existe nenhuma resposta daquela propriedade, daquele hotel, a primeira coisa que eu penso é, será que ele realmente está prestando atenção no que as pessoas estão dizendo, né? Será que ele entende o que as pessoas estão falando? Ou pior, quando alguém quer aumentar o seu próprio preço, mas houve reclamações, ou lê reclamações diversas do mesmo produto, do mesmo problema, será que ele realmente está analisando tudo que as pessoas estão falando? Então, existe a
a vantagem de perguntar diretamente à pessoa, ou olhar em diferentes fontes, mas o principal é o que eu vou usar, o que eu vou fazer com todos esses dados. Então, se eu tenho uma ferramenta que diz o seu problema principal é o pequeno almoço, então será que eu estou investindo algo ou eu prefiro investir talvez no meu almoço e dizer, agora eu tenho feijoada todas as tardes, mas o meu problema ainda não foi resolvido. Então, recolha, mas também use inteligentemente os resultados dessas análises que vocês podem fazer, tanto de uma maneira digital ou até mesmo de uma maneira diferente que vocês queiram utilizar. Obrigado, Emanuel. Pegando agora aqui como transição para a Tatiana. Então, como é que nós usamos esses dados para fazer aumentar o que nós queremos, que é, 1, satisfação do cliente, e 2, a nossa rentabilidade, porque não dá para aumentar a rentabilidade sem satisfação do cliente, não é? Isso é temporário. Eu não poderia ter dito com outras palavras melhor o que o Manuel disse, porque eu, na verdade, fiz uma anotação em 3 palavras: interação pessoal, tecnologia e resultados. Eu acho que isso é a combinação desses 3. E quando a gente olha nos dados e na tecnologia, foi uma das coisas que eu falei anteriormente. Tem tanta informação. Você olha que tem 10 pessoas falando que o problema é o pequeno almoço. Não estou satisfeito com o pequeno almoço. O que você faz com essa informação? Onde você coloca essa informação? Coloca na tecnologia. Então, todos esses dados é uma combinação de todas as tecnologias que vão analisar as coisas ruins, mas eu acho que também é importante analisar as coisas boas. Não é só o que está, o feedback errado, é o feedback bom. Foi fantástico, o quarto estava super limpo, o quarto é grande, é arejado, é novo, e tudo isso, analisar, vai te ajudar. Se você tem coisas negativas, você tem que pensar, posso cobrar mais 50 euros? Provavelmente não, mas se você tem coisas positivas, eu deveria estar cobrando mais 50 euros. Então, a tecnologia é analisar todas essas pequenas informações, que na verdade são informações gigantescas, colocar tudo numa área centralizada e olhar todos esses tipos de informações que, novamente, um ser humano provavelmente não conseguiria analisar de uma maneira rápida e reagir rapidamente, porque se você tem 4, 5, 6 opiniões negativas no TripAdvisor, isso não vai refletir diretamente na sua estratégia. Você ainda está vendendo os seus quartos e esses sistemas, a tecnologia, pode te ajudar. E, claro, vai acabar ignorando alguns dados que são irrelevantes, mas como que eles, é o suporte analítico que vai te ajudar a decidir que preço ou que outro tipo de implementação você tem que colocar, que não é só preço, são todas as outras variantes que te fazem com que o seu preço abaixe ou diminua e te dá mais rentabilidade. É aquilo que eu noto também, muito obrigado aos dois, está muito alinhado com aquilo que se passa no dia a dia nos nossos hotéis. Aquilo que eu noto é que às vezes há, de facto, muito conhecimento do hóspede, mas é em clusters, em departamentos, ou seja, o front office sabe algumas coisas que aconteceram, quem faz o serviço do restaurante sabe outras coisas, mas depois não há centralização de dados. E quem tem que tomar a decisão não vê o que na realidade está a acontecer no hotel como um todo. Claro que se falar com A ou B ou C, vai conseguir aceder a essa informação, mas isso não vai acontecer no dia a dia. Nós temos todos mais coisas que fazer. Portanto, aquilo que nós necessitamos ter é informação na ponta dos dedos, o mais concisa e fidedigna possível. Se isso acontecer, é mais fácil tomar uma decisão informada. Ok, o meu pequeno almoço é fabuloso, é o melhor da minha área. Então eu tenho que usar isso, porque isso é um USP, isso é um Unique Selling Point que eu tenho que a concorrência não tem. Então vamos comunicar isso, vamos dizer, olha, a oferta do pequeno almoço, claro que não oferecemos nada a ninguém, mas o melhor pequeno almoço da região está incluído no preço do quarto. Fantástico. Mas é importante ceder esses dados de uma forma o mais rápida e eficiente possível. Pegando agora aqui, porque isto está tudo muito ligado, não é? Como é que analisar a reputação online do nosso hotel permite acesso a informações críticas sobre o nosso produto, público-alvo e concorrência? E acaba por estar muito ligado àquilo que nós acabamos de falar, não é? Emanuel? Eu acho, na realidade, isso sintetiza o que a gente está tentando, a mensagem que a gente tenta passar hoje em dia, né? As dificuldades existem,
mas o que a gente vê no mercado hoje em dia são facilidades. Então, significa por que nós deveríamos visitar cada uma das fontes diferentes de comentários online, se você pode ter tudo em um canal apenas, né? Por que eu vou poder analisar preços em cada uma das plataformas diferentes para eu selecionar o valor do meu hotel, se existe tecnologia que facilita tudo isso. Então, eu acho que quando você consegue analisar e encontrar aquilo que você tem de bom e o que você tem de para melhorar, que não é ruim, né? Mas também o que o outro aqui ao lado tem, o que eu acho que é interessante que nós temos curiosidades para entender não apenas o nosso produto, mas como é o produto do outro, né? O que ele oferece, qual sabor que tem, o que as pessoas falam. E eu acho que a tecnologia faz justamente isso para você. Então, faz essa vida do Big Brother, né? Então, analisa, olha toda a vida do outro, coloca numa tela para você e você fala, agora eu tenho a coisa mais preciosa do mundo hoje em dia, que é informação. Então, você sabe exatamente qual é o ponto fraco do seu concorrente, quais são os seus pontos fortes que você pode utilizar até mesmo na sua campanha de marketing, como eu vou usar essa informação para acionar as minhas campanhas, mas também promover um pouco, melhorar a promoção da experiência desse meu hóspede, né? Isso também te faz entender um pouco qual é o meu público, porque uma das coisas que são bem interessantes hoje em dia, que eu já vi clientes fazendo, é realmente mudar o tipo de marketing que eles utilizavam, porque eles entenderam que a maioria dos seus hóspedes não era como eles imaginavam, por exemplo, viajantes de negócios, ou ao contrário, achavam que eram sempre famílias, mas viram que eram viajantes de negócios. Então, entender quem é o seu próprio cliente te ajuda também a melhorar todas as outras promoções de marketing, promoções de produtos, e aí sim focar, por exemplo, na melhoria de preço, ou até mesmo na dinâmica de melhorar a sua reputação online, porque uma vez que você oferece o produto certo para o nicho certo de viajantes, a possibilidade de ter melhor reputação, né, online no mercado é muito maior do que oferecer sempre o produto errado para o nicho errado. Então, entender essa análise, oferecer o produto certo, te cria muitas possibilidades de vencer a concorrência, mas também melhorar o seu revenue. Já agora, e já que estamos a falar disso, como é que nós podemos gerir várias plataformas diferentes, com todas elas com os seus comentários, com dados, quer dizer, não é possível, a não ser que tenhamos um batalhão de pessoas nas nossas equipas, que não acontece a ninguém. Não é possível retirar dados úteis se não existir uma congregação de dados, ou seja, se não existir um ajuntamento e um tratamento de dados, não é? Porque, pela minha própria experiência, e eu estive 10 anos no grupo Pestana, a parte de distribuição online era a minha especialidade. Há muitos mercados, há muitos mercados emissores, há muitos comportamentos diferentes de cada um desses utilizadores naquele mercado. Não só isso, mas o motivo da minha visita modifica o meu comportamento. Se eu vou para leisure é um objetivo, se eu vou para corporate é outro. Como é que nós pegamos nessa montanha gigantesca de dados que são úteis e como é que os tratamos de uma forma que depois saia um output fantástico para a Tatiana utilizar? Eu Eu sou- queria... Manuel, Não, depois vai. é a Tatiana. Não, por favor, Manuel. Eu sempre gosto de citar exemplos para as pessoas vejam um pouco, né? Eu sempre digo que é impossível dirigir para 2 destinos ao mesmo tempo. Então, ou você escolhe A ou você escolhe B. Ou às vezes, quando você não conhece um lugar, eu quero saber qual é o caminho mais rápido para chegar ali. Eu uso o meu telemóvel, coloco ali Google Maps e vou diretamente. Então, me deixo guiar. Então, hoje em dia, com a tecnologia, com tanta informação que a gente tem, os hoteleiros deveriam também utilizar dessa tecnologia, a mentalidade de facilitar a vida, com soluções que permitam eles chegar de A a B, um caminho muito mais rápido, muito veloz, consumindo menos combustível, né? E tendo maior proveito disso tudo que eles estão fazendo. Então, hoje em dia, existem soluções, né? Eu posso puxar um pouco o peixe para o meu lado, a sardinha para o nosso lado, exemplos como a Trustio, onde a gente faz todo
esse trabalho de encontrar aonde esse hotel está, então, em todos os lugares do mundo, a gente imagina que determinadas plataformas são importantes para mim, para o meu mercado, mas eu esqueço que existem plataformas que são mais importantes em outros determinados países, onde as pessoas consultam muito mais ali e confiam muito mais naqueles canais. Então, o que a gente faz é facilitar a vida, colocar tudo em um lugar só, cozinhar esse pratinho para vocês e servir com todas as informações. Mas, como eu digo sempre, a informação é valiosa quando a gente sabe tirar proveito dela. Então, significa, além de consumir informação, tente também sempre criar oportunidades de obter mais informações, sejam através de pesquisas ou outros fatores. E uma vez que você entende isso, você tem que implementar no seu plano de negócio. A melhor maneira de gerir isso tudo? Tecnologia. Invista em tecnologia. Sem dúvida. Tatiana, como é que nós tiramos sumo daqui? Como é que nós aumentamos preço? Como é que nós melhoramos a rentabilidade com isto tudo? Isto é muito, muito, muito importante. Então, eu acho que são duas maneiras. A primeira maneira que a gente tem que olhar é que nem todos os dados disponíveis são bons dados. Eu acho que é importante, a gente falou bastante sobre tecnologia, a gente falou bastante sobre Big Data ou dados grandes, mas é importante, para mim, é importante que ter esse tipo de consideração. Nem todos os dados disponíveis são necessariamente bons dados ou dados que nós vamos utilizar. A gente tem que olhar para os algoritmos que vão ajudar a determinar o melhor jeito de utilizar esses dados. Para mim, esse é o mais importante. Mas eu acho que o que é importante é ter uma imagem clara do mercado, mas eu acho que é principalmente olhar e fazer a optimização das decisões. De novo, nos dados, baseados nos dados que são relevantes, porque, de novo, nem todos os dados são bons dados, tem que ajustar a sensibilidade do preço, o que vai ajudar o Revenue Manager ou o hotel a ter uma melhor decisão, vai ajudar em promoção, vai permitir que o hotel avalie o preço de uma forma mais competitiva e que fique mais confiante. O que é muito, muito necessário é que esses dados utilizados para optimizar o seu preço, a sua demanda, sejam relevantes. Olhar a novo tipo de tendência, entender os dados passados, os dados futuros e te pegar esses dados em consideração. Para mim, o mais importante de tudo isso é nem todos os dados são bons dados. É o que o Emanuel estava falando, né? Que ele puxou a sardinha para o lado dele, que onde eu olho esse tipo de dado, né? A minha reputação, eu tiro a minha reputação em consideração, eu entendo o tipo de cliente. Para mim, é como que eu olho esses dados, como que eu faço a minha optimização de decisão, e essa optimização dos quartos e dos preços vai ter gerar melhor estratégias e melhor revenue. Eu acho que assim, uma mensagem-chave nisso aí é volume e valor de demanda, padrão de reserva e o preço justo de mercado. O que os meus hóspedes estão dispostos a pagar, eu vou olhar, esse dado é relevante, sim ou não? Pegando muito nestes dados, nas ações baseadas em dados, que se há takeaway que eu gostava que levassem daqui deste webinar é que já chega de achismos, ou seja, já chega de tomar decisões que são empíricas, que são baseadas naquilo que nós achamos que está a acontecer. Isso é completamente errado e mais ainda em 2022. Não faz nenhum sentido. Um survey que foi feito pela PwC a mais de 1000 executivos séniores diz que organizações que são altamente orientadas por dados têm 3 vezes mais hipótese de relatar melhorias muito significativas na tomada de decisão. E aqui o keyword é tomada de decisão. Nós temos que tomar decisões que sejam informadas. Só com dados aqui isso é possível. Então, isto é para a Tatiana agora, que é... Então, como é que nós usamos o Data Intelligence, o Business Data para conhecer o comportamento do hotel, do mercado, dos clientes e prever acontecimentos que influenciam a receita. Porque uma coisa é, está tudo a correr espetacularmente bem, não é? Mas que impacto acontecimentos externos tem na nossa receita? Como é que nós podemos prever isso? Aproveitar já agora para fazer algum dinheiro ou então perder menos dinheiro. Como é que se faz isso?
Eu acho que é justamente o resumo de tudo que a gente falou. É a parte digital, é a parte de dados de informação, que tipos de dado, e a coleta de todos esses dados. É a possibilidade de coletar todos esses dados, analisar todos esses dados e fazer decisões que uma pessoa sozinha ou um grupo de pessoas não teria possibilidade de fazer. Novamente, é o bem e o mal da tecnologia. Um sistema como, agora minha vez de puxar a sardinha para o meu lado, mas um sistema como a Ideas, o que a gente faz? Analisa, pega todos esses big data, pega todos esses dados, coloca, né, no sistema, num potinho, né? Como eu explico, que às vezes a minha filha pergunta, mas o que você faz? Né? Mas é justamente isso, você pega todos esses dados, coloca no sistema e pega o que é relevante, o que é não relevante e distribui automaticamente para distribuição, para o seu sistema de reputação, para o seu PMS, e faz com que você tenha o preço óptimo, né, o melhor preço para o tipo de cliente, e aumenta o tipo de booking, o tipo de reserva ou o volume de reservas. Então, né, a informação, a experiência, os dados, colocar tudo isso junto, analisar e mandar essas decisões de volta para online. Obrigado, Tatiana. Só queria acrescentar uma coisa, que nós falamos sempre muito de distribuição e de otimização de preço, mas cada vez mais o mundo baseia-se no consumo de conteúdo. O que significa que nós podemos ter o preço certinho para os mercados todos fantásticos. Se só atualizamos, perdoando a expressão, a Booking com imagens, com descrições atualizadas do serviço que temos, lamento dizer-vos, mas não vão vender muito mais além de na Booking. Se o vosso hotel, se o vosso site direto, de venda direta, está desatualizado, não tem os melhores conteúdos, se aquele operador na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, não tem acesso ao mesmo conteúdo atualizado, lamento dizer-vos, mas vão continuar a depender de um ou dois canais de distribuição. O que é muito mau, porque há um ditado português que diz: não coloquem os ovos todos no mesmo cesto, porque já sabemos o que acontece aos ovos quando o cesto cai ao chão. Portanto, acho que também é importante, não falamos muito disto aqui, mas a tecnologia também tem que passar por isso, por distribuir não só preço, mas distribuir conteúdo, paridade de conteúdo, não só paridade de preço ou imparidade de preço, ou existência do melhor preço num canal. O conteúdo tem que lá estar, porque o conteúdo é a base de tudo. Vocês podem ter um preço espetacular, se não tiverem imagens de quartos, garanto que o cliente não vai comprar. Emanuel, para fazer Isso o é wrap-up. É completamente verdade, porque uma das coisas que eu vejo atualmente é que ainda, eu imaginava que esse assunto já estava bem aprendido, né, por bastante, mas ainda existem hoteleiros que eles somente investem nas fotos do seu próprio negócio, nas OTAs, mas normalmente pensem sempre, porque nós fazemos sempre isso, quando nós visitamos algo numa OTA, automaticamente vem a curiosidade de ver como é a página web desse lugar. Eu vou ver mais fotos, eu vou ter mais informações, vai ter algum conteúdo. Quando eu já me assusto com o que eu vejo ou com o que eu não vejo, a possibilidade até mesmo de voltar nessa OTA e fazer uma reserva diminui. Então, conteúdo relevante deve ser mostrado, a valorização do seu produto no seu próprio canal, então ofereça possibilidades para que a pessoa reserve diretamente no seu site, aconteça. Então, se nós não fazemos a nossa própria lição de casa, como é que a gente vai conseguir ensinar outras pessoas ou mostrar dizendo que esse produto tem valor? Então, valorizem o seu próprio mercado e valorizem as pessoas que estão buscando. Então, ofereça a elas aquilo que elas querem: informação, conteúdo relevante, dinâmico e atualizado. Muito bem, muito obrigado a todos. De facto, isto é o wrap-up, foi mesmo uma hora, tínhamos muito mais para falar, para ser sincero, dava para fazer um webinar 1.1 ou 1.2 até, mas agora também queremos dar a oportunidade ao nosso público, à nossa audiência, de fazer algumas questões e aproveitar a presença aqui de
profissionais altamente competentes para poder ajudar em alguma dúvida que tenham. A Ana Rita vai nos ajudar aqui um bocadinho com a parte da gestão das questões. E se calhar o mais fácil é colocarem a mão no ar aqui nas reações. Exatamente. Tem o símbolo da mão no ar, quem quiser colocar questões. Sim, nós temos algumas questões que já fomos recolhendo, mas se alguém quiser fazer algumas perguntas para o painel, agora é a oportunidade de o fazer. Portanto, estejam à vontade, estamos todos entre pessoas do mesmo ramo e alguém que tenha alguma dúvida, por favor, manifeste-se. Ô, Rui, tem aqui uma pergunta do Miguel Guerreiro. Concorda com a questão da solicitação do feedback constante do cliente em pessoa. No entanto, infelizmente, nem sempre o feedback cara a cara corresponde ao que é dito nos reviews posterior. Qual deles é mais autêntico? Alguma forma de contornar essa questão? Think, Emanuel, Olha, right Emanuel. Força, Emanuel. Rápido para entender. Então, existe a oportunidade, como até nós havíamos comentado, a Tatiana comentou, é importante manter a comunicação durante a estadia, então significa realmente fazer perguntas simples, utilizando diferentes canais que vocês tenham, de repente um QR Code com acesso direto a um chat ao vivo, ou até mesmo o recepcionista que pergunta, mas tenha essa interação e pergunte diretamente. A experiência está sendo boa, está sendo ruim, podemos melhorar. Existem pessoas que têm realmente dificuldade de dizer de maneira direta que está tendo uma situação difícil, porque talvez a pessoa que está causando o problema está justamente à frente dela, né? Isso pode acontecer. Por isso que a tecnologia também ajuda, onde facilita a comunicação entre o front desk e esses hóspedes. Então, é muito mais fácil, às vezes, eu do meu quarto, do meu apartamento, escrever alguma coisa de experiência positiva ou ruim que eu esteja tendo, e eu facilito essa comunicação. Autenticidade, todos são autênticos. Eu acho que hoje em dia, quando a gente consegue, principalmente, ver a quantidade de comentários que existem de um hotel, mesmo que existem 1, 2, 3 comentários falsos, eles não serão nunca a maioria. Então, aquilo que a gente analisa no geral de todos esses canais também são informações autênticas. E é como eu disse, contornando, tenha realmente esse canal durante a estadia. Eu acho que é muito importante a questão do feedback cara a cara por uma razão, porque nós conseguimos fazer algum damage control, porque não é expectável que tudo corra bem. Há coisas que podem correr mal numa estadia. Não há pessoas perfeitas, não há hotéis perfeitos, não há equipas perfeitas. Mas o damage control é mais fácil de fazer em one-to-one. Quando nós não damos a hipótese à pessoa de desabafar, de dizer o que é que não correu bem, de tentar de alguma forma minimizar, mitigar esse erro, se ela tiver a vontade de falar mal, ela vai despejar tudo online. E aí não há damage control. Aí o que existe é o nosso senso de manter a elegância e agradecer e dizer, olha, lamento imenso o que aconteceu. Não vale a pena entrar numa discussão acérrima online. Agora, one-on-one, nós temos a oportunidade de fazer com que aquela pessoa, no mínimo dos mínimos, se sinta ouvida. Isso é tão importante. Quando nós somos ouvidos, os nossos níveis de ansiedade baixam, a nossa insatisfação baixa, e podem crer que, ok, a pessoa a seguir dá-vos um 3, de 1 a 5. Se não tivesse sido ouvida, dá-vos um 1. E no final do dia, isto é um jogo de números. Em 1000 reviews, ninguém espera que sejam todos 5 estrelas. O que interessa e o que os clientes querem mesmo é ser ouvidos e perceber que existe uma ação. Que não há comentários para responder desde 2019, como foi o caso da Tatiana. Quando isso acontece, o cliente fica com a noção de que nós estamos em cima do nosso negócio, de que nós nos preocupamos com o feedback que recebemos. E acho que é isso, nós todos gerimos, ou muitos de nós aqui temos que gerir empresas, e se todos têm a expectativa que vai sempre correr tudo bem em todas as alturas, em todas as interações, estamos completamente enganados. Isso não vai acontecer. Há aqui uma questão sobre que é
O Martins Sérgio colocou: canais digitais para booking, somos reféns dos mesmos e sofremos de bullying. Ou fazemos tudo o que o hóspede quer, ou, injustamente, levamos críticas injustas que não podem ser alteradas de acordo com os fatos. Interessante conversa, totalmente teórica. Avistam-se momentos mais difíceis, os hóspedes a diminuírem devido à crise, solução baixar preços quando os nossos custos aumentam. O Martins Sérgio está no local errado, porque o turismo e hotelaria é um setor de esperança. Isto é tudo, o que está a dizer, em certo ponto é tudo verdade. Ou seja, isto acontece. Mas a questão é que nós trabalhamos com pessoas e somos pessoas. E temos de ser capazes de dar a volta quando as coisas não estão bem. Se os canais digitais somos reféns dos mesmos, então vamos encontrar alternativas. Vocês fazem comunicação direta com o cliente, utilizam email marketing, utilizam SMS. Se for necessário, liguem para os clientes mais fidelizados. Como é que vocês sabem quais são os fidelizados? Recorram à tecnologia. Vejam quem é que fica lá no vosso hotel mais tempo, mais vezes, que este ano apareceu lá 3 vezes, ou que vai todos os anos na mesma data. Liguem com antecedência para que a reserva não caia através de uma OTA. Já sabem que eu, com a minha família, fico aí sempre em novembro, ou final de novembro, que é as férias das crianças. Então, porque é que não me ligam, porque é que não me enviam um e-mail com antecedência para eu reservar direto? Ofereçam-me alguma coisa que eu gosto e que não tenha um valor elevado. Porque às vezes a percepção do ato em si tem mais valor do que propriamente o que nós estamos a oferecer. Quando nós permitimos a um hóspede que fique até mais tarde no quarto, será que o custo é assim tão elevado para nós? Mas qual é que é a percepção? Claro, é óbvio que nós podemos ir para a parte negativa, mas graças a Deus nós temos todos a capacidade de ter esperança e passar esperança para os nossos colegas. Sinceramente, passámos por alturas muito complicadas durante o Covid e ainda cá estamos. E não só estamos cá, mas em muitos aspectos estamos mais fortes, porque estamos mais capazes. É que as coisas más e as dificuldades têm uma coisa muito boa. Ajuda-nos a sermos melhores. Ajuda-nos a endurecer os nossos sistemas e processos e a melhorá-los. E, portanto, é nisso que nós temos que nos focar também, não é? Apesar de haver coisas más que temos que melhorar, não há dúvida nenhuma. A questão da dependência dos canais digitais. Nós não temos que fazer tudo digital. Há coisas que funcionam melhor quando são offline. Eu ainda, esta semana, sugeri a um possível cliente que para aqueles hóspedes que são mesmo valiosos, e não estamos a falar de 1% dos hóspedes, menos de 1%, envie uma carta para ele. Quantos de nós é que recebemos uma carta que não sejam contas para pagar? Quantos de nós é que recebemos uma carta endereçada a nós com um agradecimento escrito à mão? Há quanto tempo é que não recebemos isso? Em digital? Não. É só pensar no cliente. É um gesto muito pequeno que nos custa 20 cêntimos, que é o envio do selo, e que tem um impacto, ou que pode ter um impacto muito positivo no nosso hóspede. Estar top of mind nem sempre implica gastar rios de dinheiro. Então, temos que ser criativos. Então, Rui, temos eu só aqui... quero completar um pouquinho no que o Sérgio Martins e a Raquel concordou, que isso tudo é teoria. Como vocês podem imaginar, o dia a dia da Ideas é justamente sobre isso. Como que você quer que eu invista e gaste tanto dinheiro investindo num sistema de receita quando as contas estão aumentando e os hóspedes não todo mundo está tendo mais gastos, então não estão dispostos a pagar tão mais caro. Eu acho que, Sérgio, a parte importante de tudo isso é entender os padrões dessas reservas. Os padrões de hoje são muito diferentes dos padrões do passado. Então, é importante, eu acho que a gente olhar o que é relevante, ajustar os algoritmos e de novo, não é necessariamente diminuir o preço ou aumentar o preço, é entender um pouquinho mais os tipos de tendências
experiência futura. Eu entendo, não estou não trabalho em hotel mais, trabalhei durante muitos anos, entendo a preocupação dos donos de hotel, como que eu vou conseguir manter todos os meus funcionários e os meus preços, se todo mundo está preocupado, se a minha conta aumentou de 1.000 para 2.000. Então, por isso que é importante, acho que tecnologia e entendimento do cliente, entender o tipo do seu negócio, ter o que o Emanuel falou bastante sobre a fidelidade, sobre o tipo de marketing, e infelizmente, OTA está aí há muitos anos para ser o backbone. Ninguém mais gosta de OTA, porque tem todos os custos altos, mas como é que eu posso, então, tirar o meu cliente que estava bookando pela OTA e boocar diretamente comigo? Eu vou ter mais informação sobre esse cliente, vou ficar mais próximo desse cliente e vou ter o business novamente. Então, essa é um pouco dos dois lados. Não é necessariamente baixar ou aumentar o preço, mas é entender o que eu posso fazer, o que eu posso ter que é relevante, que vai me ajudar a entender o meu cliente e conseguir reter esse cliente. Obrigado, Tatiana. Vamos dar a oportunidade aqui à Susana Alves, por favor, que está com o no ar já há algum tempo. Obrigado, Susana. Olá, bom dia. Estão-me a ouvir bem? Muito bem. Ótimo. Rapidamente, então, já agora agradecer muito, foi muito rico, não estava à espera, porque superou as minhas expectativas, não é? Já que falamos tanto de expectativas dos clientes, também aqui dizer, Obrigado. superou muitíssimo. Então, a minha questão é, faça tudo o que foi dito, eu tenho uma real dúvida que se calhar vive muito, porque é um bocadinho de ignorância da minha parte, a esse nível. Eu tenho um pequeno hotel, é um hotel de família, um projeto de família muito pequenino, são só 9 suítes, mas a sensação que tenho, e nós trabalhamos muito os afetos, a proximidade com o cliente, e de facto dou toda a razão aos três, porque faz toda a diferença. Às vezes é só desbloquear ali qualquer coisa que às vezes vem do foro emocional da pessoa, a pessoa não está bem, depois no contacto direto, tudo passa a ter outra perspectiva. Mas claro que o serviço tem que estar ótimo, tem que estar tudo perfeito, não vale a pena mascarar, mas faz toda a diferença o lado humano e no contacto direto com o cliente. Mas pergunto eu, há algum estudo que indique que o cliente, isto lá está a minha ignorância, mas no contexto geral, ele procura cada vez mais preços mais baixos, em detrimento da experiência, do serviço de qualidade, do reconhecer esse serviço, perceber quem tem do outro lado, e que aquilo que é oferecido por parte do empresário e do espaço onde vai passar o seu tempo a nível turístico. Obrigada. Obrigado, Susana. Eu posso dar um exemplo de algo que eu já testei e já testei pessoalmente e com clientes. A forma de ultrapassar a questão do preço, porque o preço é uma constante para todos nós. Todos nós tentamos o melhor preço em qualquer serviço ou produto que adquirimos. Quer dizer, não é os nossos clientes, somos todos nós. Eu, se for a uma loja online e se vir um preço de um determinado produto a 10€, e se vir um produto semelhante a 8€, eu só não compro de 8€, se for, quer dizer, se houver algum problema que me impeça de fazer, mas à partida é o que eu iria fazer, não é? Portanto, a questão aqui é tocar um bocadinho na parte emocional das pessoas. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto é muito simples. Num determinado hotel, aquilo que nós fizemos foi enviar algumas fotografias que foram tiradas pelo hóspede no hotel, passado uns meses, passado 7 ou 8 meses, para lembrar ao hóspede da experiência que ele teve. É óbvio que isto implica que as nossas comunicações não sejam sempre sobre promoções e preço e January sales e Easter sales e Summer sales e a única coisa que o cliente recebe de nós, se for só preço e desconto e promoção, então de facto nós próprios é que estamos a criar esse monstro. Se nós enviamos uma experiência que o próprio teve, que é o ideal, ou uma experiência que um outro hóspede nosso teve no nosso hotel, se nós enviamos uma fotografia do pôr do sol da suíte XPTO que temos, então o que nós estamos a fazer é apelar mais à parte emocional, porque todos temos uma parte racional e emocional. O racional faz-nos escolher o preço
e o emocional faz-nos escolher a experiência. Agora, os botões que nós tocamos é que é importante ser os certos. Porque se nós nos queremos passar pela Trivago, então vamos dizer, olha, o nosso melhor preço é desde 87 €. Pois é, mas isso é no dia 1 de novembro, no dia 2 de novembro. O que é que interessa? As pessoas não vão menos pessoas para os hotéis no dia 2 de novembro. Se calhar vão mais na altura do verão, da Páscoa. Então, a forma como nós comunicamos também influencia. Eu não espero que tenha respondido parcialmente à sua pergunta. Não é uma pergunta fácil, é uma excelente pergunta, não é uma resposta fácil de dar. E não sei se o Emanuel ou a Tatiana querem também completar. Na realidade, eu queria adicionar alguns comentários que eu acho interessante. Existem sempre algumas perguntas que a gente faz assim mesmo quando tem um negócio, né? Que realmente eu estou oferecendo a esses hóspedes, né? Será que é somente o serviço? Será que é somente o contato entre a minha recepção e diretamente os hóspedes? São os quartos que são bonitos? Então, primeiro é realmente conhecer o seu produto. Eu acho que oferecer o conteúdo para que outras pessoas também saibam disso, mas sendo um lugar também pequeno, a fidelização é mais do que importante. E atualmente a gente paga caro por ser fiel. Exemplos normais, quem utiliza, sei lá, um telemóvel da Apple, dificilmente vai trocar por outras marcas. E mesmo assim, todos os anos, com a crise pós-pandemia, hoje custa muito mais caro. Existem longas filas de espera, longos meses, mas as pessoas querem pagar aquilo. Então, acho que a experiência, a confiança que vocês estão ganhando com esses hóspedes é importante para que eles também transmitam isso. Então, caso talvez vocês já tenham feito isso, mas tentem divulgar quais são as experiências que esses clientes têm na sua propriedade. Não somente que o quarto é bonito, mas também o emocional toca muito. A gente compra as coisas já com os olhos. Então, é a primeira coisa que a gente faz. Depois também vem a qualidade. Quando a gente compara preços, se as qualidades da foto e o conteúdo da sua página é muito melhor do que o teu concorrente, você sim pode cobrar 20 € a mais, dependendo de todos os outros assuntos que nós já discutimos, que os clientes também, com certeza, pagarão e vão se fidelizar. Eu acho que o importante é isso. Utilize quem já passou por aí para ser aqueles promotores do seu produto. Sem dúvida. Já agora, e acho que é importante endereçar isto, até porque esta questão anterior do Sérgio Martins e agora esta resposta que colocou no chat, nós não podemos pensar que o cliente tem que vir até nós simplesmente porque nós existimos. Lamento, mas isso não existe. Há produtos bons, maus e mais ou menos. Se nós não fizermos um esforço consciente de apostar numa área que nos diferencia dos outros, onde não há diferenciação, nós somos um commodity. Se somos commodity, nós estamos dependentes única e exclusivamente do preço. Portanto, não, isto não é possível obrigar alguém a ir para Marvão todas as semanas, passar férias em Marvão. Eu estou a falar de um local que eu próprio comercializei. Não é possível enviar as pessoas para Condeixa Nova todos os dias da semana para ir lá tirar férias. Não. Mas é possível nós criarmos um produto que seja apetecível a pessoa lá ir. Agora, para isso, o nosso produto não vai conseguir apelar a uma audiência total. Temos que encontrar nichos. Eu já sei que quem quer neve não vai para o Algarve, porque no Algarve não há neve. Eu também sei que quem quer ir às vindimas provavelmente não vai para um hotel no centro de Lisboa, porque não dá para fazer vindimas no centro de Lisboa. Então, qual é que é o vosso diferenciador? É que se não há nenhum, não espera milagres. Nós não fazemos milagres, nenhum de nós faz. Não é tudo que a tecnologia não faz milagres. A tecnologia ajuda a solidificar processos, ajuda a fazer tomadas de decisão informadas e ajuda-nos, em muitos casos, a ter menos trabalho com tarefas repetitivas. Agora, não há milagres. A estratégia de negócio não é tecnologia que faz. A estratégia de negócio são cabeças.
São seres humanos. Por isso é que a tecnologia nunca na vida vai substituir um diretor comercial espetacular. Porque ele vai pensar em coisas que a tecnologia não faz. A tecnologia está cá para facilitar, não é para vos tirar o trabalho todo da vida. Claro. Portanto, lamento se acham que a tecnologia é a solução para todos os vossos problemas. Não é. A tecnologia ajuda a digitalização ou a transformação digital de uma indústria, e eu estou não só no turismo, mas noutras áreas, ajuda a que aqueles que realmente são bons sejam melhores, que o seu produto seja visto por mais pessoas que se enquadram com o seu produto. Agora, não vai tornar um mau produto num bom produto. Isso não é possível. Por isso é que há estrelas e reviews, não é? E quem tem reviews de 2 e de 1, se calhar tem que melhorar para chegar aos 3. E quem tem de 4 quer melhorar para chegar aos 5. Mas já há trabalho feito. Espero ter sido, e desculpem a minha ter sessão direto, mas acho que é importante nós não nos enganarmos. Por exemplo, eu enquanto agência, não quero trabalhar com todos os clientes, porque há clientes que eu vejo que não têm possibilidade de melhorar. E eu acredito que vocês, enquanto hotéis, não queiram ter todo o tipo de hóspedes no vosso hotel. E há hóspedes que, sinceramente, a gente paga para não os ter lá. E há clientes que eu pago para não os ter. Porquê? Porque o meu fit, o meu produto, o meu nicho é outro. Portanto, encontrem o vosso USP. Se não conseguem encontrar, peçam ajuda especializada. Mas vocês têm que ter um USP, vocês têm que ter algo que vos diferencie dos outros, senão são só todos iguais. E de facto é um bocadinho complicado se formos todos iguais, quer dizer, não há diferenciação, não há nenhuma. O que é que eu havia de ir para o hotel e dar para o hotel de lado? Se não me dão uma razão boa, eu vou para o que estiver mais barato. Ok. Pronto, acho que em termos de perguntas e de questões, há aqui uma questão do Miguel Guerreiro, desculpem. Raquel, eu acho que há que lidar com essas imprevisibilidades, não oferecer descontos por dar cá aquela palha e não nos rebaixarmos. Claro que o desconto satisfaz o cliente, mas este também terá de perceber que as áreas acontecem e que não tem sempre direito a reembolso ou descontos por qualquer questão menor. Totalmente de acordo, Miguel. Totalmente de acordo. O cliente não tem sempre razão. Às vezes, se ele nos ameaçar que vai colocar um review negativo, coloque. Mais uma vez, não se esqueçam de uma coisa, isto é um jogo de números. O que conta não é o que uma pessoa diz de nós, é o que 100 dizem de nós. Claro. Ninguém está à espera de ter 100% de taxa de aprovação de nada. Jesus Cristo passou na Terra, não agradou a toda a gente. Portanto, nós vamos agradar a toda a gente? Não é possível. Não há problema nenhum, está tudo bem. Nós temos que agradar àquilo que nós identificamos como sendo o nosso público-alvo. Por isso é que há hotéis que não querem crianças no hotel. É adults only. Eu, como pai de 3 crianças pequeno, fico satisfeito? Não. Mas o target daqueles hotéis é esse. Eles querem que os adultos que vão para lá não sejam incomodados por crianças que fazem barulho. E as minhas fazem muito barulho. Agora usa a mesma, não há, isso não está em questão. Agora, é preciso nós realmente sabermos para quem é que estamos a comunicar, porque esta tentativa de fazer comunicação e marketing com espingarda de chumbos, dispara para todo lado, não funciona. Gastam dinheiro e gastam energia e depois gastam acima de tudo a vossa esperança. Vocês têm que apontar como uma sniper. O que é que eu quero? É aquele tipo de cliente, de hóspede, naquele anda ali. Qual é que é o padrão dele? É este, então é aqui que eu quero estar. É desta forma que eu quero comunicar. Este é o problema que ele tem que eu quero resolver. Quer passar umas férias sem ser incomodado por crianças? Venha passar uma semana connosco. Adults only. Pronto. Sinceramente espero que tenham sido uma boa experiência para vocês. Espero que as expectativas tenham sido cumpridas ou excedidas.
presumo que depois a Ana Rita vai enviar um formulário para solicitar feedback. Se o quiserem fazer, agradecemos muito e agradecemos a vossa presença mais uma vez, em nome da HP, em nome da Ideas, em nome da TrustYou e em nome da SmartLinks. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima semana e bons negócios. Ana Rita, vamos agora, fazes as honras da casa, desligamos. Obrigada, Obrigada a exatamente. todos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. obrigada. Obrigada. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Obrigada. Obrigado nós, obrigado nós. Boa Obrigada. tarde.